Bem, queridos, hoje vamos falar sobre a divisão entre a teoria e a prática no estudo do vestibular. Algumas matérias, como História, Geografia, Biologia e até Português, são matérias que demandam uma leitura de teoria maior, mais forte do que outras disciplinas, como, por exemplo, Matemática, Física, Química, que são matérias já com perfil mais prático. Porém, muitas pessoas exageram nessa teoria de algumas matérias e prática de outras. Por exemplo, não adianta você estudar o seu livro ou a sua apostila de História, de Geografia, de Biologia, sem fazer exercícios. Assim como não adianta você só fazer exercícios de Matemática, Física e Química sem o suporte da teoria. O erro mais comum é o erro de só ler o material, só ler o conteúdo, sem fazer questões, sem exercitar. Esse é um erro muito comum e é mais comum ainda em alunos que são do grupo dessas matérias, alunos de humanas, alunos de arquitetura, desenho industrial, alunos de econômicas, alunos que têm como específicas português, geografia, história, tem, de um modo geral, a percepção, muitas vezes equivocada, de que apenas lendo o material, apenas lendo a sua apostila e relendo e marcando e fazendo resumos, ele vai ter uma preparação completa. Isso absolutamente não é verdade. Você precisa colocar em prática aquilo, até porque essa é a forma mais rápida que você tem de descobrir o que você entendeu e o que você não entendeu. Fazer exercícios é uma forma de testar o seu estudo. E é por isso que é tão importante essa etapa no seu aprendizado. Quando você estuda matemática, química e física, isso fica mais evidente. Você nota que não adianta você ficar lendo as fórmulas de física, os teoremas matemáticos, as reações químicas, sem fazer questões. Você jamais saberá se você compreendeu de verdade ou não. Em matérias como geografia, como biologia, isso às vezes passa despercebido. Você lê, tem a impressão de ter assimilado totalmente aquele conteúdo, o que não é verdade. Se você pensar bem, é impossível assimilar totalmente um conteúdo que se lê, 100% de assimilação, embora seja um ideal, é uma meta virtualmente inalcançável. E aí você não faz exercícios e não descobre o que você não compreendeu de verdade. Então, se você conseguir concentrar boa parte do seu tempo de estudo na prática, na resolução de questões, você vai ter um diagnóstico preciso e eficaz de que pontos da matéria foram bem compreendidos por você e outros que não foram tão bem compreendidos. Para pessoas que têm um problema grande na administração do tempo, o ideal é privilegiar os exercícios, mesmo em detrimento da teoria. Do que eu estou falando? É claro que o perfeito, o ideal, é você ler a teoria e fazer exercícios e rever a teoria. Quando não há tempo para isso, se você já começa a fazer exercícios, claro que você sentirá mais dificuldade, isso é evidente. Porém, com aquele diagnóstico, os assuntos das questões que você acertou, você pode dedicar pouco tempo de estudo àqueles assuntos, porque você já acertou as questões. Isso é um indício forte de que aquela parte da teoria você já tem, já acumulou em anos anteriores, é melhor, tem mais facilidade, e você vai concentrar o seu tempo de estudo, pouco ele que seja, ou muito ele que seja, nos assuntos referentes às questões que você errou, porque aquilo certamente é um assunto que você não domina, senão você não teria errado as questões. Procure fazer exercícios. Quanto mais você faz, melhor é o seu estudo, mais eficiente ele é. Bom estudo e boa sorte!